Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. O que foi, Luciene? Saiu? A Lana também não está me ouvindo? Tem algum problema aí? A Cássia entrou. Bom dia, Cássia. Bom dia, professor. Você tá boa? Tô bem, graças a Deus. E o senhor? Bem, como é que tá Jaraguá? Uruaçu, tá? Agora tá chovendo. Ulaçu. Como é que tá a sua Agora cidade? tá. Choveu por aí, não? Agora amanheceu chovendo aqui. Uma chuvinha fraca, mas choveu. É, mas não tem chovido, não, né? Não, não muito. É. Aqui tá chovendo mais. Aí tá chovendo mais. O Goianese também parece que tá chovendo mais. É. Aqui tem chovido. Cai uma chuvinha boa. Uruaçu, eu não conheço Uruaçu, conheço Porangatu. Porangatu. Aqui é bem quente. É quente. Eu fui fazer uma audiência em Porangatu e depois eu fui a. Será que eu cheguei a Uruaçu? Não. Não, onde tem lá exploração de amianto, Minasul. Minasul. E fui fazer uma audiência em Porangatu e Minasul uma vez. Minasul, Assim. Serra da Mesa. Isso. É. Ei, eu peguei uma viagem, foi difícil demais. Umas 6 ou 8 viagens. Fui para fazer uma audiência, instrução e julgamento. Já rodei, viu? Mas é a vida, né? 35 anos de profissão. Tem história pra contar, né, professor? Tem um, Experiência po- também. tem um pouquinho. Tem um pouquinho para contar. Graças a Deus está vivo, né? Tá, Sim. né? Bom, Cássia, eu estava conversando com a Lana e a Lucimeire, acho que ela saiu, entrou, deu algum problema. A nossa prova é quando, hein? A segunda VA? Professor, eu não sei do calendário de Anápolis. Eu sei Ah, que a de é. Goianese está previsto para a próxima semana ou na outra. Eu fico sabendo normalmente quando tá chegando perto. Eu acho que está previsto para se ser nessa semana, próxima na outra. Ah, sim. Aí é o seguinte, segunda-feira que vem nós temos feriado, Sim. né? De qualquer maneira, essa semana eu vou passar uma atividade processual para vocês fazerem. Vou pôr no AVA, vou comunicar até o Gustavo e também para a semana que vem, tá? Para nós completarmos as 3 atividades processuais. Uma eu já passei, a outra, vou passar dessa semana Professor, na próxima. as provas vão ser realizadas do dia 9 ao dia 14 em Anápolis. Tá vendo? É, mas sem ser na outra semana mesmo. Sem ser na semana que vem, na outra, né? Isso. É. Sem ser na próxima, na outra. Tá. Uhum. Então, na Professor, segunda semana. Hã? além dessas atividades, você ainda tem aquela de 38? 38 pontos? Além. Não, vai ter. Eu passei uma de 20 pontos, né? Ah, sim. Vou passar outra essa semana e vou passar mais uma. Aí encerra. Aí encerra. Aí Ah, não sim. tem a prova. Tá? Tá bom. É isso. Eu vou encaminhar para o Gustavo, dizendo que eu postei para eles avisarem vocês, para vocês terem acesso dessa semana. A outra, embora não tenha aula síncrona, eu vou gravar um vídeo que eu acho que vai dar uma ajuda, tá? Um vídeo aí de uns 20 minutos, meia hora. Eu vou destacar algumas questões importantes e vou deixar para vocês, porque como não vai ter aula, a gente não pode perder a sequência da matéria. Eu estou muito triste, porque a participação nas aulas síncronas tem sido muito pequena e é o único momento que o aluno tem para contato direto com o professor.
E ele não aproveita esse momento. É triste. Tá? Se eu fosse aluno, eu queria muito esse momento, porque era um momento que o professor ia conversar comigo, ia interagir, né? Mas não entendo a cabeça hoje do aluno, não sei o que está acontecendo. Tá? Isso, para mim, é uma coisa estranha. Né? Mas vou fazer o quê? Vocês que estão aí firmes, né, têm sempre estado presente, uma turma grande de 60 alunos, 60 e poucos alunos, com essa participação pequena, né? É triste, muito triste. Fico muito chateado, sabe? A gente que dá aula, né? O professor fica muito... Porque é o único momento, né? E não é uma aula grande, né? Um período até razoável de aula, bacana, né? Bom, eu não sei se eu terminei a parte dos slides lá de prestações, não sei se eu concluí, né? Mas eu queria deixar para vocês, então, eu acho que eu não sei se eu concluí. Eu vou voltar dele, vou falar rapidamente, e depois eu vou começar a falar do cálculo do benefício, que é um tema que vai ser explorado na prova, né? A prova vai ser um pouco mais pesada. Tá? Talvez eu faça só 3 questões ou 4 questões, talvez 2 questões, né? Um caso concreto. Ela vai ter um perfil um pouco diferente, essa prova, essa segunda VA. Eu vou... Talvez não tenha nem questões de múltipla escolha. Vai ser mesmo dissertativa, né? Então, eu vou fazer um teste com vocês. Já que eu tenho que entrar mesmo, tem alguma... Às vezes eu passo uma questão discursiva, né? Eu vou fazer assim. Aí, acho que eu vou ter uma resposta melhor, tá? E esses trabalhos que eu vou passar essa semana e para a próxima vai somar aqueles 50%, né? Que a gente vem aplicando. Bom, é essa a ideia, né? Que eu estou passando para vocês. Então, a prova segunda VA vai ter um perfil um pouco diferente, tá? Vai ser mais discursiva do que de múltipla escolha. E vai ter caso concreto, tá? Para fazer uma análise. Aproveitar que vocês estão já no 10º período para vocês já discorrerem. Bom, vou tentar dar um perfil diferente, né? Vamos concluir essa parte das prestações, vou passar rapidamente um pente fino, né? Nessa revisãozinha, porque antes da prova, essa é a aula que a gente vai ter. Olha só. Embora segunda-feira que vem tenha aula, eu vou gravar o vídeo, né? Para complementar, para deixar alguma coisa para vocês, para não ficar incompleto. Vou fazer isso. Eu quero fazer para que vocês tenham... Aliás, quarta-feira que vem não é... Olha, eu tô doido. Não, eu estou fazendo confusão com a turma de segunda-feira à noite. A turma de segunda à noite é que não vai ter aula na segunda-feira. Vocês vão ter normalmente, ainda bem. A gente tem essa... Então não vai ter esse vídeo. Vou ver se eu gravo para outra turma. Tá? Não tem. Nós vamos ter aula, graças a Deus, a gente vai ter aula. Síncrona, quarta-feira que vem. Eu estou fazendo confusão, porque segunda tem um feriado, né? Nossa, olha quem está entrando aí, a Fernanda Braga. Fernandinha, você está sumida. Olá, professor. Bom dia. Desculpa. Onde você anda? Onde andas? Ai, professor, tô corrida aqui fazer desabafo agora. Eu comecei a estagiar, ficou corrido para mim. Semana passada eu não consegui entrar na aula, mas estamos aqui firme e fortes. Sentimos sua falta. Né? Aqui um grupo pequeno, mas unido. Né? A Luciene está sempre presente, a Cássia, a Alana, você, né? É verdade, professor. Já somos quase uma família, né? Já são muita aula, só nós.
Pois é, só vocês. Eu fico feliz de vocês. Eu estava falando isso aqui, né? Uma turma de 64 alunos. Muito bem. Vou passar, então, uma revisãozinha rápida nos benefícios aí. E aí a gente entra numa questão que eu vou fazer uma análise preliminar do cálculo do benefício. Cálculo do benefício previdenciário. Eu vou tentar. Eu digitalizei um material para vocês. Eu vou ver se eu coloco ele no AVA, né? Sobre o cálculo. Porque a reforma mexeu muito com o cálculo do benefício, né? Então, eu vou voltar aqui ao slide. Esse slide eu já pus lá para vocês no AVA, tá lá, tá? Esse segundo slide. Deixa eu só correr aqui e compartilhar com vocês e a gente vai... Tá aqui, então. Deixa eu colocar aqui, aumentar. Esse slide está lá no AVA. Eu não sei se eu já tinha comentado todos, né? Mas aqui, ó, o slide ele é um pouco exemplificativo também. Eu falei da aposentadoria por invalidez. Eu disse que os benefícios do regime geral, eles estão cravados, previstos no artigo 18 da Lei 8.213 de 1991. Esses são os benefícios. Aqui eu disse também que a gente ia deparar diretamente, a gente iria confrontar com a reforma, porque é aqui que ela vai mexendo com a estrutura do regime geral, né? Ela supre benefícios, ela reduz o cálculo, né? Ela dificulta o acesso ao benefício, né? Então, são três situações que a reforma trouxe, graves, né? Ela reduz benefício, ela retira benefícios do regime geral e ela dificulta o acesso. Olha, três coisas, três pontos importantes que essa reforma fez, né? Esse benefício de invalidez, ele sofreu uma modificação em relação à terminologia, né? Não se fala em aposentadoria por invalidez, fala por incapacidade permanente. A estrutura de concessão dele é a mesma, do ponto de vista de declarar a pessoa inválida, né, para o exercício de qualquer atividade profissional. Doença pré-existente também não pode ocorrer se a pessoa já tiver uma doença anterior à filiação dela. O que mais? Ela é concedida a qualquer segurado, né? Ela sofre um acréscimo de 25% quando a pessoa precisa de ajuda de terceiro, a gente viu isso, né? A pessoa que ficou cega, a pessoa tem uma paralisia, né? Precisa de ajuda, aí tem um acréscimo, né? Ela afasta o segurado de qualquer atividade profissional, essa é uma característica muito peculiar desse benefício, né? O que impede o segurado de, por conta própria, voltar a trabalhar, né? A não ser que a perícia o declare apto a retornar, né? Tem muita gente trabalhando aí inválida, aposentada por invalidez, mas tudo na informalidade. Aí você me pergunta, mas que atividade? Vigia de ferro velho, vigia de obra de construção civil, porteiros de lugares rústicos, né? Estou falando de portaria, assim, um lugar mais rústico, trabalhando, está aposentado por invalidez, tudo na informalidade, né? Eu vi um caso desse esses 2 dias, professor. Aonde? Um rapaz, o meu marido está procurando caseiro para fazenda. Aí chegou lá um senhor, ele está aposentado por invalidez.
uma cobra mordeu a mão dele e ele perdeu um dedo da mão. E ele é trabalhador rural, aí ele conseguiu. Aí ele queria ir trabalhar lá, mas desse jeito que o senhor falou, informal, porque tinha muito medo de perder o benefício. Porque se descobrirem, né? Perde. Se a Previdência descobrir, perde. Né? E esse benefício também, ele suspende o contrato de trabalho, né? Ele não extingue, ele suspende o contrato de trabalho. Bom, essas são as observações que eu deixei, acho que eu falei, né? Vamos passar aqui para o outro. Então, eu falei 3 coisas que a reforma fez. Ela diminuiu o valor do benefício, ela dificultou o acesso e ela suprimiu benefícios. Né? Essa reforma é muito ruim para o segurado. O outro benefício que a gente falou foi por idade, né? Aqui vai bater com vai ao encontro ao que eu disse, né? Dificultou o acesso. Aqui mudou a idade da mulher, que era de 60, passou para 62. Né? Tem uma regrinha transitória. Então, o homem aposenta com 65, mulher 62, a nova regra. 15 anos de contribuição para a mulher e 20 anos de contribuição para o homem. Essa é a regra básica. Né? Mudou. Existe uma regrinha transitória prevista no artigo 18 da emenda. Né? Às vezes a pessoa está quase para aposentar, vem a reforma, e essa regrinha aqui até ela é favorável, ela é boa para o segurado. Às vezes é vantajoso ele pensar, se ele não tiver completado todos os requisitos na data da emenda, novembro de 2019, né? Ele pode tentar aposentar por essa regra transitória. O que mais? Depois nós falamos da aposentadoria do trabalhador e do garimpeiro. Mudou? Não. A idade é a mesma do rural, 60 anos homem, mulher 55. Né? Não mudaram os critérios. Agora, não pode esquecer do segurado especial, que a gente falou muito. Né? Aquela figura peculiar que trabalha no campo, né? É o produtor rural que trabalha meia, planta meia, ele não é empregado. Ele mora, às vezes, num pedacinho de terra, por concessão do proprietário do imóvel rural, fica ali 10, 15, 20 anos. Agora mesmo eu tive uma audiência essa semana passada, quinta-feira, dia 22, de uma senhora que eu advogo para ela, chamada Dona Águia Macedo do Carmo. Nós tivemos audiência, ela está pleiteando a aposentadoria rural. Ela é segurada especial. Morou 20 anos numa propriedade rural que não é dela, né, de um senhor lá em Aurilândia, perto de Aurilândia. Ficou lá todos esses anos, trabalhou. Você olha para ela, você vê que ela é roceira mesmo, assim, né? Ela fala, doutor, a vida inteira eu trabalhei na roça, eu sou roceira, né? E tadinha, com medo da audiência, no início da audiência ela deu uma travada e eu dei uma cutucada nela, né? Falei, dona Arga, porque o representante, o procurador do INSS na audiência deu uma apertada nela e eu fiquei perto dela, né? E eu estava de máscara. Ainda falei, dona Arga, presta atenção, né? Aí ela acordou, né? E ficou firme para responder as perguntas. E o procurador do INSS perguntando o que eu estava conversando com ela. Ela falou, olha, eu estou só pedindo para ela falar mais alto. Né? Para ver se ela acorda, né? Mas acho que vai dar certo, né? Então, qual é a finalidade desse processo? Eles negaram o benefício dela, ela pleiteou o benefício de aposentadoria rural por idade, ela tem mais de 55 anos, ela tem 58 para 59. E o que ela tinha que provar? Ela tinha que provar o exercício da atividade rural. Ela não recolhe contribuição, nunca recolheu. Mas ela tem quase 20 anos de atividade rural como segurado especial. Ela morou numa propriedade rural,
tem a declaração do proprietário, tem documentos, provas documentais, e essas provas precisam ser corroboradas com depoimentos testemunhais, né? E aí foi a finalidade da audiência. Na audiência, ela levou duas testemunhas disseram que ela trabalhou nessa propriedade há muitos anos, que essas duas testemunhas moram perto da propriedade, sempre tiveram contato com ela, né? E eles depuseram, né? E afirmaram, né? Ajudaram a corroborar com as outras provas documentais que estão nos autos. Eu acho que vai dar uma sentença favorável para ela, essa questão aí, né? Só que ela tem que provar. Ela tem que provar o exercício da atividade oral referente ao tempo de carência, os 15 anos, né, necessários. Então, na hora que sair a sentença, se sair, saindo, eu vou mostrar para vocês como que o juiz avalia essa questão. Outro detalhe importante, não pode confundir o segurado especial, que é o caso dessa senhora que eu mencionei, com o empregado rural. O empregado rural é vínculo empregatício, contrato de trabalho, né? Recebe muito mais, pode receber mais do que um salário mínimo, né? Então, é diferente. Né? O segurado especial é o meeiro, é o parceiro, trabalhador rural que vive em alguma propriedade rural, um pequeno pedaço de terra. Se for dele, não pode ser superior a 4 módulos fiscais. Se não for, uma pequena propriedadezinha, como essa senhora viveu, né? Quase 20 anos, né? Nesse local. Ela plantava, né? Ameia, mandioca, milho, arroz, né? Então, é isso. É para a subsistência dela, né? Subsistência. Muito bem. Então, aí está essa informação importante. Aposentadoria por tempo de contribuição. Essa aposentadoria foi embora. Acabou. Não existe mais. A emenda 103, como eu disse no início, 3 coisas, é o tripé. Redução, o que a emenda fez? A reforma reduziu o valor de benefício, suprimiu benefícios e dificultou o acesso. Tá? 3 coisas. Tripézinho, tá? Da reforma. Aqui, a supressão. Esse benefício não existe mais. Eu aposentei por ele. Aposentei pela aposentadoria. Ela não existe, mas ela existe como regra transitória. Aí no slidezinho, né, eu estou indicando aqui onde que está na emenda a regra. São 3 possibilidades de acesso ainda por essa modalidade. Mas como regra, daqui para frente, ela não existe mais. Então, por exemplo, quem entrar, for trabalhar no primeiro emprego dele, ou já está trabalhando, mas nem compensa entrar nessa regra transitória, vai aposentar pela regra permanente, né? Que não existe mais. Ou vai aposentar por idade, né? Ou aposenta por idade, ou pode também receber um benefício por invalidez, né? Incapacidade. Deus o livre disso, né? Pelo amor de Deus, né? Bom, gente, que mais? Aqui era o que eu queria falar. Sim. Nessa modalidade, a pessoa aposentava homem com 35 de tempo de contribuição e a mulher com 30, sem exigência de idade. Quando eu aposentei em 2014, eu tinha 36 anos de contribuição. Aposentei por ela. Não exigia idade, bastava o tempo. Eu fiz a prova desse tempo, né? Essa aposentadoria era aplicada também ao professor, né? Então, o professor com 30 anos de efetivo magistério e a mulher 25 anos de efetivo magistério aposentava também com um tempo de contribuição reduzido, sem exigência de idade. Agora, a reforma mudou a aposentadoria do professor. Passou a exigir a idade e o tempo de contribuição, me parece que é 25.
de tempo de contribuição, para os dois. Então, tem idade e tempo de contribuição. Mulher 57, homem 60, né? Reduziu aí 5 anos, respectivamente. O que eu disse? Confirma o tripé. Voltando a falar do tripé. Redução de benefício, dificuldade de acesso, né? E que mais? E extinção, supressão de benefícios. Olha só, né? Esse é o presente que o atual governo deixou para nós. Não quer dizer que foi só ele que fez reforma, os outros governos fizeram também, né? Muito bem. Seguindo a nossa toadinha aqui, aqui tem uns comentários que eu fiz, né? A aposentadoria do professor era também uma espécie de aposentadoria por tempo de contribuição, com redução, né? Homem 30, mulher 25. Com o advento da emenda, assim ficou a aposentadoria do professor, né? 25 anos de contribuição para a mulher com 57 anos e um homem também com 60. Então, dificultou o acesso, aumentou o tempo de contribuição, né? Tem regra transitória? Tem. Aqui no texto, né, eu falo, regras transitórias para os professores em atividade na data da publicação da emenda, né? Está aí no artigo 15, terceiro, né? E também no parágrafo 2º do artigo 16. Ela vai conjugar tempo de contribuição, idade e período, né? De atividade como de magistério. O tempo de contribuição é contado de data a data, desde o início, né? Até o desligamento. Está aqui, então, essas informações, informações importantes, né? Que vocês precisam, né? Tá certo? Bom, tá aí, tá no vídeo, tá no slidezinho, pode dar uma revisão, pode fazer uma revisãozinha, né? Isso aqui é mastigadinho, né? Tá mastigado, tá bem didático, né? Tá bem, quer dizer, é uma informação, né? Para vocês. O outro benefício complicado é esse daqui. Nós comentamos muito sobre o auxílio-doença, né? Talvez seja o benefício mais concedido pela Previdência hoje, né? Muita gente afastada por questão de enfermidades, doenças físicas, doenças emocionais, né? Ou pelo menos o mais pedido, né, professor? Concedido, eu não sei, mas o mais solicitado, porque eles estão negando. Estão negando um atrás do bem outro. para negar. Eles fazem um esforço para negar e tem uma preguiça para conceder. Esforço para negar e preguiça para conceder. Seria cômico se não fosse trágico, né? Exatamente. Exatamente. Falou tudo. Tudo, né? Falou, você disse tudo. Gostei. Bacana. Né? Bom, o que tem de interessante nele? Muda o nome. Com a reforma, o auxílio-doença passa a ser chamado de benefício auxílio por incapacidade temporária, né? Ele pode ser concedido na modalidade comum ou acidentária. Se tiver origem acidente de trabalho, vai ser, né, o benefício de capacidade temporária por motivo de afastamento acidentário. O que é um benefício de origem acidentária? O que é um benefício de origem? Tem reflexos nisso? Tem, né? Tem porque o benefício de origem comum, olha só, direito previdenciário, a gente acha que as coisas, a gente não, às vezes não presta atenção, mas tem um reflexo enorme. Reflexo enorme. Por exemplo, se o benefício que vai gerar cobertura por incapacidade temporária, o chamado auxílio-doença, se ele for de origem acidentária, ele não tem carência.
Não tem. Né? Então, já quebra de cara. E o enquadramento de um benefício acidentário tem reflexos enormes, inclusive do ponto de vista da estabilidade provisória, né? O artigo 118 da Lei 8.213. Né? A matéria acidentária é uma matéria muito complexa. Né? E outra, o benefício, quando ele é de origem acidentária, que gera incapacidade temporária, ele tem um número. O número dele, o código é 91. Né? Ele tem uma numeração diferente, porque identifica que a origem do benefício é acidentária. O benefício pode ser comum quando o afastamento da pessoa não tem relação com a atividade laborativa. Então, ele ficou doente, pegou uma dengue, né? Vai ficar aí 20 dias, 30 dias afastado de tratamento. É comum, né? Outra questão interessante que eu falei, não sei se deu para perceber, que para o empregado existe aquele lapso temporal de 15 dias. Né? 15 dias de afastamento. Esses 15 dias, quem paga é a empresa, a licença médica. A partir do 16º é a Previdência. Então, se o afastamento persiste, passa de 15 dias, ele é encaminhado a solicitar o benefício. Pode acontecer da Previdência negar, viu? Fala. Eu podia explicar como que funciona quando a pessoa apresenta vários atestados dentro de um período e aí, às vezes, a empresa tenta juntar esses atestados para mandar para o INSS. Está acontecendo muito isso agora com o Covid. Como é que é? Explica para nós. Caso que, às vezes, a pessoa tinha apresentado um atestado aí de 5 dias, por exemplo, num período. Aí a pessoa contraiu o Covid e aí deram um atestado de 14 dias, que é o período que costuma ficar afastado. Aí as empresas estão juntando aquele período anterior com esse, mesmo sendo CIDs diferentes, né, causas diferentes, elas estão querendo juntar e mandando o empregado procurar o INSS. Já várias pessoas vieram me perguntar se isso estava correto. E na minha visão, não pode. Não pode. Só pode fazer técnica de somar os períodos de afastamento quando houve a concessão do benefício e ele retornando, e por coincidência ele volta a se afastar pelo mesmo motivo. Aí, aquele período de 15 dias, ele não precisa. Ele pode ser suprimido. Né? Desse jeito que você está falando aí, eu não vejo previsão legal. Não sei. Não sei. O que eu sei é que, se eu fico de auxílio-doença e retorno, né? E dentro de um mês, por exemplo, eu me afasto de novo pelo mesmo motivo, eu não preciso, a empresa não precisa de pagar aqueles 15 dias. Ele já dá a entrada direto no benefício. Aí sim, mas eu acho que tem que haver primeiro a concessão de um. E não pegar essa soma de afastamentos aí dentro dos 15 dias. Então, eu fico 5 dias de licença. Volto a trabalhar. Quem me pagou esses 5 dias como empregado? A empresa. Volto a trabalhar. Daqui 10 dias, 15 dias, eu me afasto de novo. Fico 10 dias afastado. Né? Eu vou somar os 5 com os 10 para dar 15 e falar, agora você vai lá para... Não sei onde é que está isso. Na lei não está. Eu também não encontrei. Foi o que eu falei para as pessoas, que estava totalmente errado. Né? Não deveria. Exatamente. Eles deveriam aceitar eles de volta. A sua resposta Inclusive, foi em cima da pinta. E eles nem queriam, tem casos que eles nem estavam querendo aceitar as pessoas de volta, queria que as pessoas fossem ficar lá encostadas pelo INSS, uma confusão. Então, agora, dependendo do caso, da idade, tem uma previsão legal, né, da pessoa ficar com o contrato de trabalho suspenso. Né? Até a medida provisória 927, 930, são 2 medidas, e depois ela foi cometida numa lei. Eu não estou lembrado agora o nome da lei. Pode afastar, suspender o contrato. Né? Se a pessoa
Se a empresa pode até fazer isso. Agora, fazer essa soma, não tem. Não tem. É interessante o que você está me falando, né? Bom, então eu disse... eu respondi sua colocação? Sim, o senhor confirmou para mim o que eu, na verdade, como eu não achei nada que prevesse isso, eu imaginei que realmente não poderia, né? Então, eu instruí as pessoas certas. Certo, ótimo. Beleza, então você está afiada. Bacana. Um outro detalhe interessante, vocês já viram falar num assunto chamado limbo previdenciário? Limbo. Quem já viu? O limbo previdenciário ocorre, tem até uma obra, né, muito boa da editora, como é que chama, gente? Mizuno. Eu tenho um e-book dessa obra. Chama O Limbo Previdenciário. É quando o empregado fica afastado mais de 15 dias, a empresa o encaminha para o INSS e a perícia do INSS nega o benefício. E ele chega para a empresa e fala que está doente, que não tem como trabalhar. E aí? Né? O médico da empresa diz que é caso de afastamento. Depois você separa a sopa que quer levar lá. Vem me ajudar aqui, senão eu separo. Oi. Eu separo a minha sopa, lavo minha sopa. Cadê a cesta? Luciene, seu microfone está ligado. Vamos participar aqui da família. Olha, tem que mandar roupa para lavar aí, hein? Esse negócio aí. Bom, então o que eu Sabe, tipo, limbo previdenciário? Que fala assim, Ô, não, Fernanda, tira isso aqui, mas quem que a empresa vai obedecer? Vai obedecer o médico da empresa, que recomenda que ele tem que ficar afastado, ou ele vai ter que acatar a decisão do perito do INSS, que negou o benefício e mandou o empregado retornar ao trabalho? Se a empresa... Até sem lembrar aqui agora, mas já vi desses casos. Eu não lembro, eu lembro que tinha uma regra que obedece, porque isso daí como se diz, é um lapso que tem aí, né? E tem uma regra, mas eu não lembro, eu esqueci agora, eu já vi casos como esse. Pois é, quando vocês ouvirem esse termo, limbo previdenciário, é exatamente isso. É quando o segurado fica mais de 15 dias, ele dá entrada no benefício segurado empregado.